Queridos internautas, na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque estamos aqui mais uma vez com o programa Marca da Promessa. E eu creio que não vai ser diferente dos outros dias. Deus vai falar ao teu coração, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz também, lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Olha que bênção, irmão. Nova a cada manhã é a misericórdia do Senhor. O amor do Senhor se renova a cada manhã pela minha vida e pela tua vida. Então é maravilhoso ter um Deus como Pai, o nosso Deus único e verdadeiro, um Deus em quem não há sombra de dúvida, um Deus em que não há mutação, um Deus que do passado até hoje Ele continua agindo, continua operando, continua trabalhando ao favor daquele que serve a Ele de verdade. Então o nosso Deus, Ele se faz presente aqui e eu creio, irmão, que a misericórdia do Senhor é realmente a causa de não sermos consumidos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não merecemos as bênçãos que o Senhor tem para nós, nós não merecemos, mas por Ele ser misericordioso, por Ele ser compassivo, por Ele ser piedoso, Ele nos dá a chance de sermos chamados filhos dEle. Glória a Ele por isso. Então é bom nós sermos filhos de Deus, porque embaixo da mão do Senhor nós estamos seguros, né? No esconderijo do Altíssimo nós estamos num lugar seguro, num lugar de bênção, num lugar de vitória, num lugar de proteção, porque o Senhor nos protege, o Senhor cuida de nós e Ele se faz presente para agir na minha e na sua vida. Basta você deixar. Então hoje nós vamos estar lendo lá em Jeremias no capítulo 18, mas antes disso nós vamos estar orando, apresentando a Deus, porque Ele é bom e fiel. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora o programa Marca da Promessa. Coloco a minha vida, Senhor, diante de Ti, que o Senhor me use hoje com o poder do céu, me usa hoje com as palavras vindas direto do Teu trono, porque, Senhor, eis-me aqui para falar da Tua palavra, eis-me aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, que o Senhor agora, meu Deus, visita a minha vida, visita a vida dos internautas, visita todos, meu Pai, que são Teus filhos, porque eu creio que o Senhor é um Deus que cumpre, é um Deus que faz, é um Deus que protege, é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que cuida dos seus, Pai. E eu te peço nessa tarde, abençoa a minha vida e a vida desse povo maravilhoso que serve a Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Então hoje nós vamos estar falando sobre Jeremias. E a palavra do Senhor que Ele me deu hoje está lá no capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, interessante, já vendo aqui no comecinho, nesses primeiros versículos, que Jeremias, ele deu ouvido à voz do Senhor, né? O Senhor veio a palavra dele a Jeremias e disse: levanta-te. Então, irmãos, eu não sei como estava a vida de Jeremias, porque Jeremias, diz a Bíblia lá no capítulo 1, que Jeremias, ele foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele foi chamado, Deus o santificou e Deus o fez profeta sobre Israel. Então Deus já tinha planejado que Jeremias fosse o profeta dele, santo e irrepreensível diante do Senhor. Então eu creio, meu irmão, que se nós estamos aqui hoje,
na presença do Senhor, é porque Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu. Eu creio assim que Ele olhou lá quando me formou no ventre da minha mãe e disse assim, olha, a Marcinha será pregadora da minha palavra. Ela vai louvar o meu nome. Ela vai falar a verdade da minha palavra. E depois de muitos anos, né? Graças a Deus, desde os 30 anos que eu conheço realmente a palavra do Senhor. Mas eu sempre tive o temor do Senhor no meu coração. Interessante, irmãos, que vendo aqui a história de Jeremias, que ele foi escolhido, eu entendo também na minha vida, porque desde pequena eu tenho temor do Senhor no meu coração. Eu sempre pensei, poxa, eu não vou fazer isso, Deus está me vendo, Ele não se agrada disso, né? O Senhor está comigo, Ele está olhando para mim, mesmo não entendendo a palavra, eu não era evangélica, mas eu, irmãos, eu sempre lia a palavra. Eu era criança, mocinha ainda, né, mocinha, e eu já pegava a Bíblia da minha mãe, e eu já lia, e eu tinha certeza que Deus falava comigo. Eu abria a palavra e eu lia ali, e eu ficava maravilhada com a palavra de Deus, mesmo sem entender muita coisa. Mas o temor do Senhor já estava no meu coração. Então, por isso que eu creio que o Senhor já havia me escolhido desde o ventre da minha mãe, para que hoje eu estivesse aqui pregando essa palavra para você. Porque o nosso Deus é bom, Ele é fiel. Então, Ele escolheu Jeremias. E quando o Senhor chamou Jeremias, lá no capítulo 1 fala, ele falou, Senhor, eu sou ainda apenas uma criança. Então Deus chamou ele desde criança. Desde o ventre já tinha escolhido, mas chamou ele desde criança. E aí o Senhor falou para ele, não fale que você é apenas uma criança. Onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então, desde criança, Jeremias já ouviu a palavra do Senhor, falando diretamente com ele. Eu te escolhi como profeta, e você vai profetizar o que eu mandar. Aonde eu te mandar, você terá que ir. Aonde eu falar para você, você vai. E o que eu falar, você também vai ter que falar, né? Então, ali, o Senhor estava convocando o profeta Jeremias para dizer a verdade. Doa quem doer, ele tem que falar a verdade. Então, irmãos, na nossa vida também é assim. Nós somos chamados por Deus para falar a verdade. Quando você vir, né, que algum amigo, alguma amiga, alguém da tua família está indo por caminho de morte, está indo por caminho tortuoso, está indo por caminho de pecado, você pode, diante da palavra do Senhor, chegar para essa pessoa e dizer a verdade. Olha, esse caminho que você está é um caminho de morte. É um caminho que leva à perdição. E Deus não se agrada desse caminho, né? Então, irmãos, aqui Jeremias, ele foi usado para isso. Ele foi usado, ele foi enviado a Jerusalém para repreender o povo por sua rebelião. Deus enviou, porque Deus estava vendo, irmão, se a gente lê os capítulos que antecedem o capítulo 18, e se a gente lê Jeremias de ponta a ponta, nós vamos ver, irmãos, o quanto Jeremias sofreu por dizer a verdade. O quanto Jeremias enfrentou de luta, de provações, ele foi parar no calabouço, ele foi parar na prisão por falar a verdade, por ele cumprir o que o Senhor tinha ordenado para ele, que ele tinha que ir aonde Deus mandasse e que ele tinha que falar o que Deus mandasse. E ele falou, irmãos. E a Bíblia diz que ele sofreu muito. O Jeremias sofreu demais por falar a verdade, por dar ouvidos à voz do Senhor e profetizar contra aquele povo que estava se rebelando contra Deus, contra aquele povo que estava indo para o caminho errado, caminho de idolatria, caminho de morte, caminho de pecado, e eles estavam endurecendo o coração, não estavam mais ouvindo a voz do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos parar. Aqui diz a Bíblia que Deus falou com Jeremias, levanta-te.
Sabe o que eu imagino aqui nessa palavra levanta-te? Que Jeremias já estava cansado de repreender aquele povo. Jeremias já estava cansado de falar do pecado daquele povo, de pregar para aquele povo, que aquele povo se convertesse. E ele já estava, irmãos, desanimado de pregar. Porque tudo que Deus mandou ele falar, ele falava. Se você for olhar ali em Jeremias, ele foi enviado a muitos lugares para pregar a palavra. Ele foi enviado para exortar Israel e Judá a arrepender-se. E com promessa de perdão, ele chegou diante do povo e falou: olha, vocês estão no caminho errado. Vocês estão adorando outros deuses, e isso está irritando o nosso Deus verdadeiro. E Deus fala para vocês: arrependa-se. Arrependa-se que o Senhor tem perdão. Mas o povo não quis ouvir, irmão. Então aqui nesse capítulo 18, o Senhor ordena para que Jeremias se levante. E eu quero falar para você hoje, o que tem te desanimado, irmão? O que tem feito você retroceder? O que tem feito você olhar para trás? O que tem feito você desistir de servir a Deus? É o pecado? É o desânimo? É as lutas, as provações? Irmão, hoje o Senhor está falando para você: levanta-te. Levanta-te, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida. E Ele tinha grandes coisas a realizar para aquele povo escolhido dele, que era o povo de Israel. Mas diz a Bíblia aqui, que Deus tinha promessa para aquele povo, Deus fez eles herdarem a terra, mas eles foram se distanciando do Senhor, foram se iludindo com as coisas do mundo, o inimigo sempre ali, querendo tragá-los, e eles acabaram que cedendo, que indo para o caminho errado. E Deus, como a misericórdia dele não tem fim, e nós já falamos aqui que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o Senhor usava Jeremias para alertar o povo sobre o pecado, para alertar, voltar para Jesus, voltar para o Senhor, voltar à aliança com o Senhor, mas eles não queriam saber. E Jeremias já estava desanimado. Então o Senhor falou para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, mais uma vez, Jeremias teve que obedecer ao Senhor, porque o Senhor falou para ele: aonde eu te mandar, você irá, e o que eu te falar, você vai falar. E Jeremias teve que fazer o que o Senhor mandou. E desce à casa do oleiro. Oh, Deus maravilhoso, E lá o Senhor ia fazer ele ouvir palavras. Então lá no versículo 3, irmão, nós vamos ver que Jeremias está aqui respondendo. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então, irmão, o oleiro estava fazendo um vaso de barro. Era para Jeremias levantar, se colocar na posição, de profeta, descer na casa do oleiro. E ele foi e fez conforme o Senhor mandou. Será, irmão, que você está fazendo conforme o Senhor manda? Como você tem obedecido a Deus, ou se é que tem obedecido, Porque a palavra do Senhor fala que nós precisamos obedecer à voz do nosso Deus. E nós conhecemos a voz do nosso Deus. O nosso Deus, não há confusão na palavra dele. Ele fala e nós precisamos fazer o que ele fala. Então, às vezes, o Senhor está mandando a gente fazer algo, a gente não vai. O Senhor está mandando nós irmos alertar o nosso irmão sobre o pecado dele e a gente não vai. Irmão, isso será cobrado de nós mesmos. E Jeremias entendeu isso daí. Então ele desceu à casa do oleiro e viu que o oleiro estava fazendo a sua obra. Que obra que o oleiro fazia? Vasos, E lá no versículo 4 diz assim: como
o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, irmão, quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele teve uma visão. Ele viu uma cena que no começo pode ser que ele não entendeu. O oleiro estava fazendo a obra, o oleiro estava fazendo o vaso, só que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E diz a Bíblia que o oleiro pegou aquele barro todo quebrado lá e começou a fazer dele um novo vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Então, irmão, se nós olharmos para essa palavra, nós somos o barro. O oleiro é o Senhor. Muitas vezes, irmão, nós estamos quebrados, nós estamos machucados, nós estamos decepcionados, nós estamos tristes, abatidos, caídos. Acontece isso na nossa vida muitas vezes. Nós estamos como esse vaso quebrado. Tudo se quebrou na nossa vida. E nós estamos ali, né? Todo cheio de trinca, todo arrebentado. E às vezes a gente acha que não tem mais jeito. Você olha para a tua vida, você olha para a tua situação financeira, você olha para a tua família, você olha ao seu redor e você acha que não tem mais conserto. Mas a Bíblia diz que daquele vaso quebrado, o oleiro, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, fez um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Então, irmão, se você está hoje quebrado, trincado, sei lá, chateado, magoado, eu não sei o que aconteceu na tua vida, irmão, deixa o Senhor te fazer de novo. Porque aí, você deixando o Senhor trabalhar na tua vida, você vai ver que Ele vai fazer de você um vaso novo, um vaso conforme a vontade dEle. Um vaso novo, sem trinca, sem mancha, sem nada de erro. Mas uma pessoa renovada na presença do Senhor. Então, irmão, hoje, com essa simbologia que nós estamos vendo aqui, levanta. Mas aqui, interessante, que agora eu estava prestando atenção nisso, ao mesmo tempo que o Senhor mandou Jeremias se levantar, Ele mandou Jeremias descer. Dá para entender isso? Olha, eu estava pensando aqui, o Espírito Santo falando comigo. É para você se levantar, né? Da posição espiritual que você está caído, mas é para você se humilhar perante o Senhor, né? O levantar significa se levantar na vida espiritual, porque você já está com desânimo tão profundo que você está caído, mas caído você não vai conseguir se humilhar. Então você precisa primeiro se levantar da sua posição e depois você vai descer, você vai se humilhar diante do Senhor, você vai pedir perdão, você vai pedir: Senhor, me faça de novo, eu estou quebrado, faça-me conforme os teus olhos. O Senhor acha que eu preciso ser feito de novo, Pai. A maneira que o Senhor deseja que eu seja. Então, irmão, vale a pena deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? E agora nós vamos para um intervalo e já já voltaremos. Antes de dizer que não tem jeito, antes de querer voltar atrás,
eu corro pra ti, Senhor, pros braços do meu Pai. Antes de ceder ao desespero, antes de me entregar ao medo, eu corro pra ti, o meu esconderijo, onde os sonhos nunca morrem e as muralhas viram pó. Eu corro pra ti, o meu melhor amigo, o Deus Emanuel, que jamais me deixou só. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida e o fardo carregado até aqui. Eu corro pros teus braços e entrego tudo a ti. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Eu corro pra ti, Jesus. Eu me rendo. Eu me rendo. Me rendo, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pros teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida e o fardo carregado até aqui. Eu corro pros teus braços e entrego tudo a ti. Eu corro pra ti, Jesus. Eu corro pra ti, Jesus. Glória a Deus. Voltamos com o programa Marca da Promessa, deixando um abraço aqui para o Ismael Arruda, lá do Rio de Janeiro, né? Que deixou o seu recadinho aqui no mural. É a equipe da Marcha para Jesus na Cidade Alta, Rio de Janeiro, está ligada no programa. Um grande abraço aí para o pessoal, né? Da Marcha para Jesus, principalmente aqui para o Ismael. Também a Letícia, que deixou o seu recadinho aqui. Um grande abraço, Letícia, no teu coração. Também a Maria de Fátima, lá de
Manaus também está no Facebook, também o pessoal de Bauru e aqui de Lençóis também estão ligadinhos no programa. Um grande abraço para você, estejam orando, né, pela minha vida, pelo programa, porque nós também precisamos de oração. E eu creio, meu irmão, que o Senhor está falando ao teu coração, porque o Senhor ama você. Às vezes a pessoa pergunta, mas será que Deus me ama? Eu sou tão pecador, eu estou sujo na lama do pecado. Irmão, o Senhor ama você, Ele não ama o pecado. O Senhor abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele me ama, Ele ama você, Ele ama todos. Todos são amados do Pai. Só que muitos ficam tanto no pecado que o Senhor não tem como agir na vida. Mas a partir do momento que a pessoa se humilha, pede perdão para o Senhor, deixa a vida velha, deixa o pecado para servir ao Senhor verdadeiro, irmão, o Senhor te recebe de braços abertos. O Senhor é um Deus que Ele, dos seus pecados da antiguidade, Ele não se lembra mais. O Senhor lança no mar do esquecimento. Então nós, irmão, precisamos todo dia estar na presença do Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus em quem nós podemos confiar. Amém? Então nós vamos voltar lá para a palavra, que agora está lá no versículo de número 5. Nós já lemos que Jeremias, ele viu o vaso quebrando na mão do oleiro, e ele viu que o Senhor fez outro vaso conforme a vontade, né? E agora, no versículo 5 diz assim, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, irmão. Então nós somos, irmãos, vasos na mão do Senhor. E a Bíblia também fala que tem muitos vasos para honra e vasos para desonra. Qual vaso você quer ser? O vaso que está nas mãos do Senhor para a honra ou o vaso que está na mão do inimigo para a desonra? Eu creio que é para a honra, né? Então, como nós queremos ser vasos para a honra, irmão, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos ser um vaso, né, com a boca virada para cima, para transbordar da unção do Senhor, para estar cheio da bênção do Pai, cheio da palavra do Senhor, para que quando nós estivermos enfrentando problemas, quando nossos amigos estão enfrentando problemas, ou quando até o inimigo vem pedir uma palavra, a gente esteja transbordando para dar essa palavra. Então nós precisamos ser o vaso, mas não um vaso rachado, não um vaso trincado, não um vaso problemático, mas um vaso novo, feito pelas mãos do Senhor. Porque, irmão, vale a pena, irmão. É tão gostoso nós vermos o agir de Deus quando a gente deixa o Senhor trabalhar na nossa vida. Quando o Senhor, Ele vai trabalhando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos Ele vai fazendo um vaso novo, um vaso com forma, da forma que Ele quer. Um vaso abençoado na presença dele. Então aqui o Senhor estava usando Jeremias para depois dessa visão ele passar para o povo. Que o Senhor, ele estava dizendo que o povo estava em pecado, mas que se o povo deixasse, ele poderia transformar a vida do povo. E aqui a Bíblia diz assim, olha, não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro com o vaso, né? Será que eu não posso fazer? Claro que eu posso. Então o Senhor estava dizendo, assim sois vós na minha mão. Amém? E aí ele diz assim, no versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter,
da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, irmão, olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? O povo estava totalmente fora da presença do Senhor, mas o Senhor disse: se eu for profetizar contra essa nação, contra esse povo, eu vou falar que eu vou destruir, que eu vou derribar, que eu vou arrancar o reino desse povo. Mas se esse povo se converter, eu vou esquecer o mal que eu prometi fazer. Porque o povo se rendeu aos meus pés, porque o povo se arrependeu. Então eu vou sarar esse povo. Eu vou me arrepender do mal que eu prometi fazer. Olha como Deus é bom, irmão. Deus, Ele é um Deus que Ele não se ira com facilidade. Deus é um Deus misericordioso. Então Ele vai, né? Ele vai alertando, a pessoa não aceita. Ele vai falando, a pessoa continua errando. Ele vai dando chance, irmão. O Senhor vai dando chance. Aí chega um momento que não tem mais jeito. Então Deus se ira, fala: agora eu vou destruir esse povo. Agora acabou. Mas a misericórdia dele é tão grande que ele fala que se a pessoa, o reino ou o povo escolhido dele se converter, se arrepender, ele também vai, né, deixar de fazer o mal que ele tinha falado que ia fazer. Por quê? Porque Deus nos quer bem, irmão. E aqui, olha o que ele diz aqui, no versículo 9. E no momento em que eu falar de um povo e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha palavra, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, irmão, olha o que Deus está falando. Se ele prometeu que ia destruir um povo, mas aquele povo se converter, o Senhor deixa de fazer o mal para aquele povo que ele tinha prometido. Do contrário, se ele prometeu que iria abençoar, que ele iria, né, ele prometeu muitas coisas para a pessoa, que ele ia abençoar, que ele ia dar vitória, mas se esse povo deixar de servir a ele, não vai se cumprir o que o Senhor prometeu. Então é assim na minha e na tua vida, irmão. Por isso que muitas pessoas dizem: quando Deus promete, a pessoa não morre sem a promessa ser cumprida. Se a pessoa estiver na presença de Deus, ela não morre mesmo antes da promessa se cumprir. O Senhor vai cumprir conforme Ele prometeu. Mas se a pessoa não está mais na presença de Deus, deixou de servir a Deus, foi adorar outros ídolos, foi adorar o mundo, o Senhor promete aqui que não vai receber o bem que Ele tinha prometido, não, irmão. Então o negócio é sério. Nós precisamos obedecer ao Senhor e andar no seu caminho. A Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor fala para Abraão: andai na minha palavra, andai na minha aliança e ser perfeito. Então quer dizer, nós precisamos andar na presença de Deus, falhos e pecadores, mas não podemos nos distanciar do Senhor, não podemos viver no pecado. Então é o que Deus está falando aqui. Se Ele prometer que vai destruir e a pessoa se arrepender e se converter e continuar na tua presença, o Senhor não vai destruir mais. Mas se o Senhor prometer abençoar, prometer cumprir as promessas e a pessoa não servir a Deus e deixar de servir a Deus, o Senhor não vai mais cumprir promessa, não. Por isso que muitas pessoas, irmãos, estão caindo. Muitas pessoas estão desanimadas. Muitas pessoas acham que Deus não cumpre mais promessa. Deus cumpre sim, mas primeiro eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso me converter todo dia. Eu preciso estar na presença de Deus para que Ele possa cumprir a promessa. O povo de Israel, irmãos, lá no deserto, tinha 5 milhões de pessoas. A promessa era para todos. Mas só Caleb e Josué entrou na terra prometida. Irmão, a promessa era para todos, só que quase todos se desviaram do propósito. Quase todos se perderam no caminho. Quase todos deixaram de servir a Deus. Só Caleb e Josué que conseguiu entrar na terra prometida. Nem Moisés não entrou. Por que Moisés não entrou?
Porque ele, irmão, o Senhor mandou ele tocar na rocha. E ele estava tão desanimado com aquele povo, tão nervoso com aquele povo, que ao invés dele tocar na rocha que Deus mandou, ele bateu na rocha com ira. Nem ele pôde entrar na terra prometida. Ele que foi o salvador daquele povo, né? Que foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, nem ele teve o gostinho de entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele se revoltou, ele se irou contra o povo. E Deus não permitiu que ele entrasse. Mas Caleb e Josué entraram para a terra prometida. Então eu quero perguntar para você hoje, o que você quer ser na tua vida? O que você quer ser até os fins dos seus dias? O último dia que você respirar, você não sabe quando que é. Você não sabe se é amanhã, você não sabe se é daqui a um mês, se é daqui a um ano, 20 anos, 30 anos, você não sabe, nem eu. Por isso temos, irmãos, que estar na presença do Senhor. Porque aquilo que eu escolher, né? Ou eu escolho a boa parte, que não me será tirada, ou eu escolho a ruim. Ou eu escolho a eternidade longe do Senhor. Então aqui, era isso que Deus estava falando. Queridos, eu escolhi vocês, mas vocês precisam me escolher. Vocês precisam escolher andar no meu caminho. Vocês são o vaso de barro na minha mão. Mas se vocês não deixarem eu trabalhar nas suas vidas, não tem como eu trabalhar. Eu não posso agir se vocês não quiserem. Porque tem o nosso livre-arbítrio, irmão. Nós escolhemos a quem nós queremos servir. Nós escolhemos o caminho que nós queremos andar. Ou o caminho de perdição, ou o caminho da salvação. Nós escolhemos ou adorar a Deus, ou adorar o mundo. E o Satanás lá, que tem a perdição eterna. Nós temos que escolher. Então é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo hoje, você tem que saber o que você escolhe. Você vai escolher. E Deus não pode interferir nas nossas escolhas, irmão. Aqui Jeremias, ele escolheu servir a Deus. Mas, irmão, se nós formos olhar Jeremias, ele passou tantas lutas, tantas provações. Jeremias, ele sempre foi usado por Deus com palavras duras de exortação. As palavras doíam naquele povo. O pecado deles era descoberto. E o povo ficou revoltado contra Jeremias. Se nós formos olhar depois no capítulo 19, no capítulo 20, os capítulos que antecedem e os capítulos que vêm depois, todos estão falando que o povo se revoltava contra as palavras de Jeremias. Ele era usado por Deus, mas o povo não entendia que era Deus que usava Jeremias. Queriam apedrejar ele, queriam matar ele, queriam acabar com a vida dele. Até um sacerdote fez isso. Prendeu ele. E ele profetizou coisas contra o sacerdote, que depois aconteceu. Por quê? Porque o povo estava com os ouvidos tapados, não estavam ouvindo a voz do Senhor. E quando ouvia uma palavra de exortação, se revoltava contra o profeta. Será que não é isso que acontece hoje, irmão? As pessoas só querem ouvir bênção, bênção, vitória, vitória. Só isso, mas não quer obedecer. O povo só quer a bênção, mas não quer servir o dono da bênção. As pessoas só querem dinheiro, só querem posição social, só querem andar no luxo, só querem. Pedem para Deus. Mas o que Deus pede para você, será que você está fazendo? Quando Deus pede para você obedecer, você está obedecendo? Quando Deus fala para você ouvir a palavra dele, você está ouvindo? Então, irmão, é isso que nós precisamos aprender. Nós somos vasos, Deus é o oleiro, mas se nós deixarmos ele trabalhar, ele vai trabalhar. Mas se nós não deixarmos, não tem como o Senhor trabalhar. E aqui, Jeremias, irmão, ele sofreu demais, sofreu muito, mas ele não desistiu de servir ao Senhor. Teve um momento aqui que eu vi, querido, quando ele foi preso pelo sacerdote, ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele queria que a mãe dele não tivesse dado a luz para ele. Ele queria ter morrido no dia que deu a luz. Ele não queria viver. Por quê, irmão? Porque ele estava desesperado. Ele sabia que Deus ia destruir aquele povo, que ele estava sendo usado para alertar o povo, para o povo se converter, mas o povo não se convertia, o povo não deixava o mau caminho, e muito pelo contrário,
Queriam matar Jeremias. E ele, irmão, ele já estava assim, não estava suportando mais ser usado por Deus para exaltação. Então, irmão, chega um momento em que até aquele que serve ao Senhor, ele desanima porque vê muito pecado. Ele vê que o povo não se converte e é difícil, porque ele passa luta para poder alertar o povo e o povo ainda não dá ouvido, né? Aí ele diz aqui, vamos ver. Aí no versículo 11, ora, pois, fala agora aos homens de Judá. Espera um pouquinho, irmãos, que eu perdi aqui. Jesus amado. Eu perdi aqui. É para ele falar ao povo, porque o povo, queridos, achei. O povo já não ouvia mais. Então ele diz assim aqui, deixa eu ver. No versículo 11. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, né? Então, o Senhor, ele estava usando novamente Jeremias para falar para aquele povo, né? O Senhor está projetando fazer mal contra vós. Ele está falando e ele vai cumprir. Então, vocês precisam se converter do seu mau caminho. Mas o povo dizia, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então quer dizer, Deus falando que ia perdoar e o povo ainda falando, não tem esperança para nós. Nós andamos segundo o nosso coração, nós andamos segundo o nosso caminho, então nós não temos mais jeito. Mas Deus estava falando que tinha, né? Tinha esperança ainda. Aí diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas e frias das correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim. Olha o que Deus está falando. O meu povo tem esquecido de mim. Queimado incenso à vaidade, fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas. Então, irmão, muitas vezes nós vemos, né, o povo, os ímpios, e o povo que servia a Deus lá no mundo. Irmão, como é triste. Como é triste você ver uma mulher traindo seu marido, um marido traindo a sua esposa, um filho nas drogas, a família toda destruída, porque deu legalidade, irmão. Parou de servir ao Senhor. Então, quando a pessoa deixa de servir ao Senhor, ele sai debaixo da mão do Senhor, porque a mão do Senhor continua ali. Mas a pessoa sai debaixo da mão do Senhor. E aí vem as coisas ruins, acontecem maldições, acontecem enfermidades, acontecem que a pessoa vai comer bolota de porco, né? Que nem o filho pródigo foi para o mundão, começou a comer bolota de porco. Então, querido, o mundo é só escravidão. E Deus estava alertando aquele povo. E Deus está alertando você agora, meu amado. Volte-se para o Senhor, porque Ele tem grandes coisas a fazer na tua vida. E nós vamos para o intervalo e já já voltaremos. Bendito é o teu nome, Senhor. Seja adorado para sempre. Somos os teus filhos. Queremos ser santos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, não subirei como na curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir
pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo, se misturar Com as águas do com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Adora Ele. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Você quer isso? Diga amém. Oh, oh, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Você adora Ele? Senhor. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas tuas águas, Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã No teu Glória a Deus. Quero mandar um abraço para Rosa Mira, lá em Nova Serrana, Minas Gerais. Ela está acompanhando o nosso programa. Semana passada também ela entrou, né? Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Também aqui deixaram um recadinho aqui no mural.
A Tânia, parabéns pelo programa, ela é de Bauru, orem por mim. Então, no finalzinho, a gente vai estar orando, tá? A Vanessa também adorou o programa, mandou alô pra mim, um alôzão aí, Vanessa. Deus abençoe a sua vida e eu creio que Deus tem grandes coisas a realizar na tua vida, em nome de Jesus. Também a Raquel gostou do programa. Um grande abraço aqui para esse povo maravilhoso que deixou seu recadinho aqui no mural. E você também que queira pedir uma oração, queira deixar um recadinho, pode deixar que a gente vai estar lendo em nome de Jesus, né? Que bênção nós termos pessoas que nos assiste, que ouve a palavra do Senhor, que entende a palavra do Senhor. Irmão, é maravilhoso, viu? Nós precisamos cada dia mais, né, nos ater na palavra de Deus, porque a palavra nos fortalece, a palavra nos traz entendimento, nos traz sabedoria, e cada vez que a gente vai enfrentar um problema, ou alguém está enfrentando um problema, a gente sabe ajudar, né? A gente fala, só Jesus pode resolver. Mas se você fizer isso, eu creio que Deus vai entrar com a providência. Eu creio que se você obedecer, você vai ter o melhor do Senhor. Então, irmãos, é bom, muito bom nós estarmos na presença do Senhor. E já está quase chegando no finalzinho do programa. Eu só quero terminar aqui dizendo para você, né, que Jeremias ele sofreu muito e aqui ele retrata o que ele estava sofrendo. Então lá no versículo 18 diz assim: então disseram, olha o povo dizendo contra ele, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e tiramo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Então o povo não queria ouvir Jeremias de jeito nenhum. Eles não queriam ouvir a palavra do Senhor. E aí Jeremias, agora ele fala com Deus. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Ele estava sendo usado, irmão, para o bem daquele povo. Mas o povo não queria saber não, o povo já estava desviado mesmo. Já estava com os olhos em outras coisas, eles não queriam ouvir Jeremias, não. E Jeremias fala assim, Senhor, porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar para o seu bem, para desviar deles a indignação do Senhor. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada. Ouve-se o clamor das suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apague o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então, irmãos, Jeremias estava desanimado já. Falou, Senhor, eu sou usado pelo Senhor para pregar o bem para eles, para o bem deles, para a vida deles, mas eles não querem ouvir, eles querem me matar, eles armaram laços contra mim e eles estão contra mim, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que eu entrei na tua presença, eu sei que eu permaneço na tua presença, então me ouve, Senhor, porque eu não suporto mais ser usado pelo Senhor e o povo contra mim. Então, Jeremias ali, irmão, ele já estava com o coração atribulado, porque ele não suportava mais ver o povo indo para o caminho errado, Deus querendo resgatar o povo e o povo não queria não. Além do povo não voltar para o Senhor, ainda queriam matar Jeremias, porque ele era usado por Deus, né? Porque acho que falasse, ele é o santão, então ele vai ficar sozinho. Não, irmão, ele estava sendo usado para que aquele povo fosse resgatado. E o povo nem aí com ele. Então eu quero falar para você, irmão, não vá pela companhia dos outros que estão no mundo.
Não vá pedir conselho para quem não serve a Deus. Não ande na roda dos escarnecedores. Cuidado com as companhias, com as más companhias, porque aqui, olha, o povo se uniu contra Jeremias. Jeremias era um homem de Deus, um homem usado por Deus para abençoar. E aquele povo estava entendendo tudo errado. Mas eu creio que na tua vida será diferente se você deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Porque Deus é bom, Deus é fiel e Ele vai fazer o milagre. Então fica na presença de Deus, porque o nosso Deus é fiel. Então nós vamos orar aqui agora, rapidinho, para que depois tocar um outro hino aqui, que a Clarissa Simó nos mandou, chama Engrandecido Deus, e a gente vai deixar aqui tocando no final do programa. Então vamos orar pelo Ismael, pela Letícia, pela Tânia, pela Vanessa e pela Raquel. E também aqui pela Rosa Mira e também para Maria de Fátima, que está ligadinho no programa. E você também, que não deixou seu nome, Deus abençoe a tua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento esses nomes, Pai, que foram deixados aqui. Meu Deus, eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor falou aos corações, eu creio, meu Deus, que se tinha algum caminho errado, eles já se consertaram para servir ao Senhor de verdade. E eu creio, meu Deus, que a promessa do Senhor será cumprida na vida dessas pessoas que Te servem, na vida dessas pessoas que andam no Teu caminho, Pai. E eu Te agradeço, porque o Senhor é fiel e poderoso, e eu creio no milagre, na cura, na libertação e na vitória desse povo, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Então fica na paz do Senhor Jesus, até segunda que vem, se o Senhor nos permitir. Amém? Um grande abraço no teu coração. Engrandecido Deus, venho neste lugar sagrado te adorar e te exaltar. Tuas obras se cumprirão, pois é o Senhor maravilhoso. Me humilharei aos teus pés, Senhor. Tu és santo e poderoso. Quero render-me a ti, Senhor. Quero servir-te, ó Pai. Bendito sejas tu, bendito sejas tu, Senhor. Graças te dou pelo meu viver. Bendito sejas tu, bendito sejas tu, Senhor. Graças te dou pelo meu viver. Admito, sem você eu nada sou. Cada dia tu és Deus em meu viver. Creio que serei exemplo vivo para as multidões do meu Senhor. Não sou perfeita, mas quero buscar o caminho da vida. Me renderei aos teus pés, Senhor, pois tu és digno de todo amor. Creio que impossível se cumprirá e todo laço cairá. Bendito sejas tu, bendito sejas tu, Senhor. Graças te dou pelo meu viver. Bendito sejas tu, bendito sejas tu, Senhor. Graças te dou pelo meu viver. Pelo meu viver. Agora na sua Web TV, Aliança Educação.
E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre regra de 3, simples e composta, envolvendo grandezas direta e inversamente proporcionais. A regra de 3 simples vai comparar duas grandezas. Veja um exemplo. Num certo instante do dia, um poste com 12 metros de altura projeta no solo uma sombra de 3 metros. Qual o comprimento da sombra de uma pessoa que mede 1,60 m de altura no mesmo instante? Nós vamos comparar então a altura com a sombra.